Essa carta de Paulo aos Filipenses nos revela muitas coisas. Dentre elas, além da alegria que nós devemos ter na vida cristã, que não depende das circunstâncias, mas depende da nossa vida com o Senhor, da nossa dependência no Senhor, essa igreja também nos mostra que por mais que uma comunidade, um corpo de Cristo possa viver bem, possa ser uma igreja madura, uma igreja piedosa, toda igreja tem imperfeições, porque ela é composta de pessoas imperfeitas, a começar de nós mesmos. Ela enfrenta muitas dificuldades na área da comunhão, e essa comunhão ela precisa ser desenvolvida e amadurecida em Cristo. A carta do apóstolo Paulo a esses irmãos em Filipos revela que havia uma dificuldade de comunhão entre duas irmãs ali importantes, Evode e Sintique, e é bem possível que essa falta de comunhão entre as duas estava causando muitos prejuízos espirituais àquela igreja. Por isso Epafrodito disse a Paulo o que estava acontecendo, o que levou Paulo a exortar essas irmãs lá no capítulo 4, verso 2, dizendo que elas pensassem concordemente no Senhor. Se você olhar o capítulo 2, versículo 2, Paulo diz que o que completaria a sua alegria seria que esses irmãos, a igreja como um todo, pensassem a mesma coisa. Então, o que você pode concluir facilmente é que Paulo, no capítulo 2, ele orienta e instrui, primeiramente, conceitualmente, o que é uma igreja e como ela deve viver. Essa é a estratégia e a didática de Paulo. Ele exortava, ele orientava e instruía como que realmente as coisas deveriam ser, para que depois, então, ele pudesse exortar especificamente a igreja naquilo que ela estava falhando. No capítulo 2, ele orienta, ele mostra o que Deus requer da igreja e o que tornaria ele, Paulo, ainda mais alegre, como sendo a carta da alegria, como eu tenho mostrado até aqui, para que depois ele possa tratar especificamente os problemas que existiam ali na igreja em Filipos. O verso 1, o apóstolo Paulo diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, verso 2, de modo que pensei a mesma coisa. Então, antes de Paulo dizer o que ele desejava daquela igreja, ele disse: se há entre vocês exortação em Cristo, instrução em Cristo, consolo em Cristo, se há entre vocês uma comunhão estabelecida e amadurecida pelo Espírito Santo, se há sentimentos de misericórdia entre vocês, que vocês então pensem a mesma coisa, que vocês tenham o mesmo amor, que vocês sejam unidos de alma, que tenham o mesmo sentimento, que não façam nada por partidarismo, por vanglória, mas por humildade, considerando uns aos outros superiores a si mesmo, e não tenha em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual é dos outros. Então Paulo, antes de mostrar o que eles deveriam fazer, Paulo disse: se vocês realmente são crentes, se realmente vocês são edificados em Cristo, se realmente vocês são guiados pelo Espírito, vocês devem fazer estas coisas. Eu quero deixar hoje com você o verso 1 e entendermos o que realmente o apóstolo Paulo quer ensinar aqui à igreja em Filipos e a nós, os ensinos permanentes desse texto para nós como igreja. Se nós realmente nos consideramos igreja, nós devemos pensar a mesma coisa, devemos ter o mesmo amor, a mesma alma e o mesmo sentimento, e devemos sempre buscar edificar o outro, servir ao outro e não ser servido pelos outros. Esse é o princípio geral desse texto. E que o Senhor nos ajude nesse propósito, para que nós nos tornemos cada vez mais instrumentos de bênção na vida do outro, para que o outro também se torne instrumento de bênção na vida de outros e da nossa. E entender que a igreja é assim, cheia de dificuldades, de defeitos, mas a começar de nós, que somos cheios de defeitos,
E se a igreja fosse perfeita, quando entrássemos, ela deixaria de ser, porque nós todos somos cheios de falhas, cheios de pecados, e nós precisamos realmente nos fortalecer no Senhor e fortalecer um ao outro. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.